Fala pessoal que acompanha meu canal, um abraço a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a doutrina da Trindade, porque é um questionamento que eu tive nos comentários, tá certo? Não gosto muito de falar desse tema, porque já falei demais, mas já que tem gente que pede para eu falar desse tema nesse canal, eu vou falar um pouco sobre esse tema. Então vamos começar definindo a doutrina da Trindade para aqueles que não conhecem. E eu vou explicar por que eu entendo que essa doutrina não tem base bíblica. E, na verdade, a própria definição de trindade já prova que ela não tem base bíblica quando você entende a definição da doutrina. Porque as pessoas pensam que a trindade tem base bíblica porque elas não entendem a trindade. Elas, na verdade, acreditam ou concebem a ideia de três deuses. Ou seja, eu pessoalmente afirmo que todos os trinitários, sem exceção, todos os trinitários com quem eu conversei, acreditam em três deuses e defendem politeísmo. Eles apenas chamam isso de monoteísmo e apenas chamam esses três deuses de um deus. Mas chamar de um não faz desses três deuses um só, né? Então não é como você chama, mas é como é. Então todos os trinitários com quem eu conversei, sem exceção, acreditam em politeísmo. Eles não são monoteístas. Eles dizem que são monoteístas, eles acreditam que eles são monoteístas, mas o que eles defendem, o que eles acreditam é pleno politeísmo. Não um pouco politeísta, é pleno politeísmo. Por quê? Porque os argumentos que eles usam para tentar achar a trindade na Bíblia são argumentos politeístas. Eles não são argumentos trinitários. Eles são argumentos ou politeístas ou unicistas. Argumentos unicistas, ou seja, que defendem o unicismo, a ideia de que Deus é uma só pessoa que se manifesta em três formas. Essa doutrina do unicismo é encarada como heresia pelos trinitários, mas eles defendem o unicismo sem perceber isso. E quando eles saem do unicismo e tentam provar a trindade, aí eles vão para o politeísmo. Eles não conseguem achar a trindade. Então, existem dois extremos. Ou eles defendem o unicismo, ou eles defendem o politeísmo. Eles não conseguem defender a trindade. Por quê? Porque não tem argumento bíblico para a trindade. O argumento que eles usam é sempre ou politeísta ou unicista. E eu vou fazer uma análise aqui desse debate entre essas duas pessoas e eu vou mostrar isso para você. Mas antes disso, você precisa entender qual é a definição da trindade. A trindade prega que existe um só Deus, ou seja, um só ser. Deus, ser, certo? Mas, ao mesmo tempo que existe um só ser, existem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas pessoas não são separadas. Elas são unas. Elas são unidas. Elas são distintas no sentido de um não é o outro, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Então elas são distintas em sentido de identidade, mas elas não são separadas em sentido de deidade e nem em sentido ontológico. A palavra ontológico tem a ver com ser, né? Com aquilo que forma o ser. Então, o Pai, na Trindade, não é ontologicamente separado do Filho. Ele é distinto em pessoalidade, mas não ontologicamente separado. Por exemplo, só para você entender, eu sou um humano, o meu filho é outro ser humano. Nós somos separados, tá? Por exemplo, se eu morresse, o meu filho ainda viveria, certo? Nós somos separados e distintos também. Então, existem dois seres humanos. Se você pegar o anjo Gabriel e o anjo Miguel, por exemplo, estes são dois anjos distintos, dois seres ontologicamente separados, certo? Na Trindade, é o oposto desses dois exemplos que eu dei. Na Trindade, é como se Deus tivesse três faces. É um só ser com três personalidades. Cada uma dessas personalidades é o próprio Deus. Elas não são separadas. Então, não existem dois seres na Trindade. Não existem três seres divinos, por exemplo. Existem três pessoas divinas. Cada uma delas é o próprio Deus, e as três juntas não são três deuses. Parece confuso? Não parece confuso, é confuso, tá? Porque não faz sentido. Então a melhor analogia para você entender o conceito trinitário é você imaginar um único ser humano com uma cabeça, porém essa cabeça tem três faces, e cada face dessa cabeça representa uma identidade diferente da outra. Porém, apesar de cada uma dessas faces representar uma identidade diferente, elas são iguais em todos os seus atributos. Tá certo? Então, esta é a melhor analogia para você entender a ideia de trindade. O problema da argumentação trinitária, no entanto, das pessoas que leem a Bíblia e tentam usar os textos bíblicos para provar a trindade, o problema dessas pessoas e dos argumentos que elas usam é que elas não argumentam para a trindade.
conforme essa imagem aqui. Mas elas argumentam para triteísmo ou politeísmo, que é esta imagem aqui. Elas não percebem isso. Então, nessa imagem triteísta ou politeísta que vocês estão vendo aqui na tela, ela consiste de dizer que o filho é igual ao pai, assim como eu sou tão humano quanto meu filho, por exemplo. Dizer, eu sou tão humano quanto meu filho, certo? Certo. Então, o filho de Deus é tão Deus quanto o pai. Esse é o argumento que os trinitários usam. Só que isso é politeísmo. Porque eu e o meu filho somos dois humanos. Nós não somos um só ser, igual a essa ilustração aqui, ó. Nós somos dois seres. Então as pessoas elas argumentam para politeísmo. Elas não se dão conta que elas não estão argumentando para trindade, mas para politeísmo. E esse é o erro que muitos trinitários cometem. Eles não se dão conta de que os argumentos que eles usam não são trinitários. São argumentos politeístas. Principalmente quando os trinitários dão resposta para os argumentos unitários, que é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, tá certo? Vamos dividir a pergunta em duas etapas. Então vai lá. Primeiro eu pergunto se ele é Deus, depois eu pergunto se ele é igual ao Pai, beleza? Ele é Deus? Sim, assim como... Ok. Então nós senhor crê que Jesus é Deus, ok? Certo. Ok. Agora, se ele é Deus como o Pai, aí vamos entrar então nessa discussão. O que falta para o senhor terminar de admitir que ele é Deus como Pai, já que ele é Deus já? Se ele é Deus, o senhor crê em dois deuses? Porque ele é o Pai? Não, ele não é o pai. Tá, ele é Deus, mas não é o Pai. Não é o pai, sem dúvida. Tá, então o senhor crê em dois deuses? Ó, vamos fazer uma pausa aqui. Na verdade, essa pessoa que está perguntando não se deu conta de que a Trindade crê em dois deuses. A única diferença é que a Trindade não reconhece isso, não admite isso. Porque se ele está dizendo que Jesus é tão Deus quanto o Pai, quantos deuses existem? Então, a menos que Jesus seja o próprio Pai, e detalhe, isso é considerado heresia pelo trinitarianismo, que Jesus seja o Pai, porque na Trindade Jesus não é o Pai. Então, se ele está dizendo que Jesus não é o Pai, que a Trindade diz isso, e ele ainda adiciona este fato, que Jesus é tão Deus quanto o Pai, então, meu irmão, tem dois deuses. Por exemplo, Miguel é anjo, Gabriel também é anjo. Ambos são igualmente angelicais. Miguel é tão anjo quanto Gabriel, e Gabriel é tão anjo quanto Miguel. Quantos anjos existem? A menos que você diga que Gabriel e Miguel são a mesma pessoa, existem dois anjos. Se você disser que Jesus é tão Deus quanto o Pai, quantos deuses existem? Existem dois deuses. Gente, isso é fundamental. Isso é uma coisa que qualquer pessoa consegue raciocinar. Não, eu creio que Jesus no sentido que ele é Deus. Agora eu vou explicar melhor. Vamos lá. Vamos ver o Salmo 86, né? Os deuses subordinados ao próprio Jeová. Nesse sentido ele é Deus, como um Deus subordinado. A palavra em si, Deus... Ok, então o senhor crê em dois deuses? Não. Então o senhor crê em quantos deuses? Num só, no Pai. Tá, mas Jesus é Deus, o senhor acabou de dizer. Creio em Jesus não como sentido de adorá-lo. Você entendeu? É diferente Tá, mas as duas é Deus. coisas. Que, na existência, sim. Tá, então ele é um Deus, mas então você crê em dois deuses. Como ser existente, sim. Concordo. Então o senhor crê em dois deuses. Como ser existente, sim. Não, mas agora os testemunhos de Jeová são politeístas? Porque se o Pai é Deus e Jesus é Deus, o senhor acabou de falar que Jesus é Deus e o Pai é Deus. Não foi isso que ele disse, mas é isso que eles estão entendendo. Mas o irônico nisso tudo é que justamente é isso que a Trindade prega. Que o Filho é Deus e que o Pai é Deus. Quanto que é um mais um? Quanto que é um Deus mais um Deus, cara? São dois deuses. É isso que a Trindade ensina. O Trinitário acredita que Jesus é Deus? Sim. Acredita que o Pai é Deus? Sim. Acredita que o Pai e o Filho, né? Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Não. Quanto que é um mais um? Dois. Acabou, meu irmão. São dois deuses. Quem acredita no politeísmo é a Trindade. Só que eles são tão assim, ó, focados nisso que eles não se dão conta disso. Vocês são politeístas agora? Então, vou citar para responder o amigo, vou citar o texto, Paulo, né? Quando ele citou no Paulo 8:6, acho que é bem conhecido, fala assim, que haja muitos deuses no céu, que é na Qual terra. texto é esse? 1 Coríntios 8:6, né? É bem conhecido. Lá ele não diz que há, né? Eu entendo que não foi uma boa escolha ele ter citado 1 Coríntios 8:5. Esse texto é bom para provar o unitarismo, pois ali o único Deus é dito como sendo apenas o Pai, não a Trindade. Mas para o ponto em pauta, eu citaria João 10:31 a 36. Todavia, para nós, há um só Deus. Então se o senhor falar assim, não, Paulo fala que há muitos deuses. Não fala. Ele está dizendo assim, para as pessoas, há muitos deuses. Exatamente, mas não é esse o ponto. O ponto é que para nós existe um só Deus, o Pai, não a Trindade. E é esse o ponto. Aqui nós temos uma identificação de quem é o único Deus verdadeiro,
o Pai, não a Trindade. O senhor conhece idólatras, não conhece? Para eles tem esses deuses. Mas significa que aquele cara que adora 5 deuses, e esses 5 deuses existem em algum lugar ou só na cabeça dele? Cabeça dele. Então é isso que Paulo está dizendo. Há um só Deus, Francisco. De fato, a resposta do Francisco não foi boa. Se ele tivesse citado João capítulo 10, ali seria um checkmate. Porque ali Jesus fala de outros seres que são chamados de deuses. E ali a pergunta é respondida, né? Pode haver outros deuses além do Pai? Porque se você concluir que existe um só Deus, o Pai, e que o Filho é esse um só Deus também, então você vai ter que concluir o quê? O unicismo, que é justamente aquilo que eu estava falando. Ele não consegue argumentar para a Trindade. Ele vai ter que argumentar para o unicismo. Então, primeiro de tudo, o argumento dele começa politeísta e termina unicista. Percebeu isso? Ele começa falando de 2 deuses e depois ele diz que são a mesma pessoa. Porque ele diz ali que Jesus é o Pai. Porque se você disser que Jesus é Deus, e que o Pai é Deus, e que existe um só Deus, então Jesus é o Pai. Veja o seguinte exemplo. Imagine que eu dissesse: o meu professor de História é o João da Silva. O meu professor de Geografia é o João da Silva. Eu não tenho 2 professores. Eu tenho um só professor. A que conclusão você chega? Que o professor de História e o professor de Geografia é o mesmo professor, uma só pessoa. Nesse caso, o João da Silva, que é meu professor de História, é o mesmo João da Silva, que é o meu professor de Geografia. Eu tenho um professor, uma só pessoa. Eu não tenho um professor, porém 2 pessoas distintas. Não existe, por acaso o João da Silva é um gêmeo siamês ali? Não, é a mesma pessoa, rapaz. Só que esse é o ponto. Esse é o ponto que ele argumentou. Ele não se deu conta de que ele está argumentando às vezes para politeísmo e às vezes para unicismo. Tá, mas vamos tratar agora do unitarismo bíblico, que é a crença que eu defendo e que é a crença baseada na Bíblia, segundo o que eu entendo. Então é assim, ó. Poderia Jesus ser um Deus distinto do Pai e ao mesmo tempo existir apenas um só Deus? E a resposta é: depende do que você quer dizer com a palavra Deus. Porque as referências da palavra Deus mudam de acordo com os contextos na Bíblia, assim como várias outras palavras. Por exemplo, posso dizer assim, ó: existe apenas uma mulher na minha vida, a minha esposa. Eu posso dizer isso? Posso. Significa isso que não existe mais nenhuma outra mulher no mundo? Não, existem outras mulheres. Agora, quando eu falo mulher, existe apenas uma mulher. Eu estou usando a palavra mulher com um sentido pragmático, que se refere a uma coisa específica no contexto que eu estou falando. Agora, eu posso dizer, para mim existe apenas uma mulher, a minha esposa. Mas ao mesmo tempo eu posso dizer, não, existem muitas mulheres no mundo. Não posso dizer isso? Posso? Posso dizer isso. Só que nesse caso, eu estou usando a palavra mulher com 2 sentidos. Elas não significam a mesma coisa. Entendeu o ponto? Quando eu falo que existe apenas uma mulher para mim, a minha mulher, a minha esposa no caso, eu estou me referindo à mulher no sentido ali de unidade marital. Agora, quando eu falo existem muitas mulheres no mundo, eu estou me referindo a pessoas do gênero feminino. Entendeu? Então a mesma palavra mulher pode ter referências diferentes. E na Bíblia, a palavra Deus também tem isso. Ela pode ter um sentido absoluto e sentidos relativos. Então, no sentido absoluto, apenas um Deus existe, e a Bíblia chama este de o Pai. Nenhuma pessoa, além do Pai, é chamada de o único Deus verdadeiro na Bíblia. Apenas, exclusivamente, o Pai. Então, quando se fala de Jesus como sendo um Deus, isso não é um Deus no sentido de igual ao Pai, num politeísmo, mas é com outro sentido. É no sentido de um ser poderoso, de um ser celestial, de um ser que porta os atributos de Deus, porque na cultura hebraica o termo Deus tem esse sentido. Os seres celestiais têm esse título de deuses, e os judeus nunca viram isso como uma afronta, por assim dizer, ao monoteísmo. E isso quem diz não sou eu, gente. Isso é reconhecido por João Calvino, por Norman Geisler, por Matthew Henry, por John Gill, por vários eruditos protestantes que são da mesma religião aqui desse cidadão. A erudição da igreja dele reconhece isso. Não sou eu que estou dizendo isso. É a igreja dele que diz isso. Só que ele não sabe disso. E se você duvida disso, vai pesquisar o que João Calvino disse sobre o Salmo capítulo 8, versículo 5, o que toda a erudição clássica do protestantismo disse sobre isso. E você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Tá certo, gente? Mas eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.